Olá, saudações, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio, mais um vídeo, fazer um relato aí, um comentário a respeito de um assunto que é bem atual, né? Um assunto aí que vai dar problema. Vocês viram que eu tô vendo ali, não? Ai, dois passageiros, duas mulheres atrás de uma Kombi ali. Perdi até o assunto agora. Que perigo, gente. E pelo jeito tem algum acidente, alguma coisa aqui na frente, ó. Vou virar aqui pra vocês verem. Olha aí. E se tiver acidente é possível que tenha polícia. Se tiver polícia vai dar problema. Ô, louco. Então, derrubaram todos os cones aqui, ó. Sai pra lá. Ah, meu pai, tem um caminhão tombado ali, ó. Mas não é isso que eu tava querendo falar, não, viu? Não é do acidente, não. Foi só uma coincidência. Nem o acidente, nem as duas mulheres na carroceria da Kombi. Rapaz da Fernão, um dia a gente vê de tudo, hein? Que é isso? Ai. Vou ter que passar em cima do cone aqui, ó. Quer dizer, por cima, né? Que não pega nada não, o caminhão é alto. Oh, meu pai. Então, o que eu tava falando mesmo? Ah, não começou a falar ainda não, né? Bora lá pro vídeo, bora pra gravação. Então, eu quero falar de um assunto que ele é muito atual, né? Um assunto muito polêmico. São pessoas, são irmãos em Cristo que por algum motivo, né, se afastaram da igreja, que foram magoados, que não foram compreendidos, e são muitos. Por isso eu vou fazer um breve relato e um comentário, minhas impressões, né? E a gente nunca deve julgar a reação das pessoas, né? Porque quando a pessoa se afasta é porque aconteceu alguma coisa. Então a gente não deve julgar as reações. Cada um tem seu motivo, cada um tem o seu argumento, a sua razão ali. Mas vamos tentar trazer aí um pouquinho pra gente entender o que é que está acontecendo nas igrejas, o que é que está acontecendo com os irmãos, com os cristãos, com os líderes, com os pastores. Antes de mais nada, já deixa seu like, seu joinha, seu comentário, tá bom? Depois aí pra gente interagir, é muito importante. Mas desde já peço pra você deixar o seu joinha aí, se não é inscrito, de se inscrever. Vou rodar a vinheta e estamos voltando. Então é isso. É isso aí que nós vamos falar hoje, meu irmão. E para entender a situação daqueles que estão afastados da casa do Senhor. Mas antes de mais nada, né, só pra gente começar, pra gente ter esse contexto, essa ideia, só sofre e só se preocupa, só se incomoda
aquele que ama a obra de Deus. É aquele irmão, aquela irmã que se afastou da obra de Deus, que se afastou da igreja, né? E ele está incomodado, aquela situação o incomodou. Seja com os problemas da igreja, com o pastor. E o que eu quero dizer com isso? Só se incomoda quem se preocupa ali, né? Quem tem a ligação. Porque senão seria só ir embora, deixar tudo e beleza. Mas irmãos e irmãs verdadeiros na fé, sinceros na fé, e viram coisas na igreja, talvez escândalo, eles acharam melhor se afastar. É melhor se afastar do que ver acontecer isso. Nós vamos meditar um pouquinho baseado no que Jesus Cristo disse. E nós temos um bom exemplo disso aí, que está lá em Mateus 24, onde os discípulos perguntaram para Jesus quando é que ele voltaria. E aí ele começou a dar exemplos do que aconteceria antes da sua volta. E o exemplo que eu quero dar é isso aí. Se isso está acontecendo, é uma profecia dada pelo próprio Cristo e que antecipa a volta do Cristo glorioso. Então, esses escândalos, esses pastores, esses falsos profetas, eles estão na palavra de Deus, eles estão na Bíblia, eles estão cumprindo a profecia do próprio Jesus Cristo. Falsos profetas, falsos mestres, e que enganariam a muitos, que se fosse possível, enganaria até os eleitos, os escolhidos. Então, se você não está sendo enganado, se você está vendo erro, quer dizer que você é um dos escolhidos, um dos chamados. Porque o falso profeta, o falso mestre, ele poderia enganar a muitos, né? Como Jesus disse, se possível até os escolhidos. Então quer dizer que é impossível enganar os escolhidos. Se você se afastou e se entristeceu por algo que aconteceu na obra de Deus, na igreja, eu tenho uma palavra de ânimo para te dar. Porque só se incomoda aquele que é escolhido e que é eleito. Porque muitos preferem fazer parte do problema, se unir àquilo que é errado e não tomar nenhuma atitude. Então, o que fazer agora? O que fazer agora que a igreja que eu congregava, os irmãos que eu convivia, eles me decepcionaram na obra. O erro foi tão grande, o escândalo foi tão grande, que eu resolvi me afastar. Mas e agora? Eu tenho um problema para nós resolvermos juntos, é claro. Que Jesus Cristo, quando partiu, ele só deixou duas ordens. Ele só deu duas direções para nós. Uma delas é o batismo e outra a ceia do Senhor. Jesus instituiu a ceia do Senhor. E só pode participar da ceia do Senhor aquele que está em uma igreja. E agora? Como fazer? Novamente eu venho dizer que há um remanescente. Há os irmãos da igreja que são verdadeiros e são sinceros. Nós não podemos generalizar como um todo aquilo que aconteceu isoladamente. Ainda que seja um número grande de coisas erradas que nós temos visto, ainda há pastores sinceros, ainda há irmãos sinceros. Mas eu quero dizer que não achará, não terá uma igreja 100% perfeita. Nenhuma igreja aqui na terra, nenhuma. Porque ela é guiada, ela é conduzida por homens. Ela é composta de seres humanos. E o ser humano é falho. E Jesus nunca disse que haveria uma igreja aqui na terra perfeita. Pelo contrário, o que Jesus disse foi que disse que no mundo nós teríamos aflições. Quer dizer, aqui vai ser só luta.
Mas vocês já perceberam o quanto é bom quando nós encontramos um irmão verdadeiro na fé? Que a gente está andando na rua, em qualquer lugar, encontra uma pessoa, um convertido, um filho de Deus, e ali há uma interação, há uma comunhão, há uma paz e alegria só de conversar com aquela pessoa, porque, entre aspas, falamos a mesma língua, porque falamos daquilo que nós acreditamos. Isso é a igreja de Cristo, é o encontro, é a união dos irmãos sinceros na fé. Mas nós precisamos hoje de locais para nos encontrarmos, porque a igreja primitiva, nós sabemos que ela era composta de membros, de irmãos que se reuniam nas casas. Aí alguém pode dizer assim, mas então a igreja hoje, o templo de reunião ali, está errado? Não, não está errado. É para nossa comodidade, é para nossa reunião, é um local já próprio para isso, não tem nada de errado nisso. Ah, mas eu não quero participar porque ali acontece muita coisa errada. Então o que devemos fazer? Procurar esses irmãos verdadeiros na fé, os irmãos sinceros, e reunirmos nas casas, como era a igreja primitiva. Só que vai tudo muito bem enquanto tiver 1, 2, 3, 4. Na hora que aumentar o número de irmãos na casa, vai começar os problemas igualzinho na igreja lá da praça. Então, nós não devemos olhar para esses problemas. Não devemos. Porque se nós formos analisarmos o livro de Apocalipse, quando o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, envia as 7 cartas às igrejas, a maioria delas foi de repreensão, apontando para o erro. Mas Jesus sempre dizia: aquele que perseverar, ao que perseverar, ao que vencer, mesmo nessas igrejas. E é o que nós estamos vivendo hoje, é o que nós estamos presenciando hoje. Porque nós não podemos julgar um todo por causa de um indivíduo, né? Seria isso aí errado. Porque há pastores sinceros, há homens de Deus sinceros, há homens que buscam a palavra, e muitas das vezes nós julgamos uma denominação pelo número de pessoas que ali estão. Mas eu quero dizer que, por experiência, que os melhores cultos que eu já participei foi em igrejas pequenas, né, igrejas de bairro, com um número muito pequeno de pessoas, e homens e mulheres sinceros na fé, orando, jejuando, buscando. Porque quanto mais pessoas se reúnem, mais a probabilidade de dar problema. Então, o pastor que cuida de uma denominação com uma quantidade de membros grande, de irmãos, né, e ele tem que se desdobrar muito mais ainda, porque é muito mais problema. E então a igreja menor, ela é mais fácil. Agora, o que nós não podemos verdadeiramente é sermos membros fora da igreja. Aí não pode, aí não dá certo. Porque a palavra do Senhor diz, né, que como eram nos dias de Noé, como ali as pessoas, né, compravam e vendiam, e se davam em casamento e tal, e de repente Noé entrou na arca e ninguém percebeu até que veio o dilúvio. Noé anunciava que o dilúvio ia acontecer, as pessoas não deram ouvidos. Noé entrou na arca, as pessoas não perceberam, Deus fechou a porta da arca por fora e selou, e aí veio o dilúvio. E aí assim as pessoas perceberam que realmente aconteceu. Para quem já esteve na igreja, que conhece a palavra, sabe que Jesus voltará, que Jesus está voltando, que ele brevemente estará resgatando a sua igreja, e só junto dele a igreja será perfeita. Porque essa igreja que voltará com Cristo, ela é a noiva do Cordeiro. Não olhemos para o erro, para a falha dos irmãos
dos líderes, porque nós também somos falhos, nós também cometemos erro. Se fosse expor nossa vida diante dos irmãos, todos os nossos segredos, com certeza nós ficaríamos com vergonha. Então, nós possamos pedir a Deus para nos direcionar para uma igreja, ainda que seja pequena, né, mas é onde seja uma igreja sincera diante de Deus, ou uma denominação grande. Não tenho nada contra a denominação. A igreja que eu frequento é uma igreja grande, com muitos irmãos, e são uma bênção. Então, mas nós temos que procurar um lugar onde o nosso coração se aquiete, aonde nós possamos ter paz para adorar e glorificar o nosso Deus, mas onde há adoração de irmãos e irmãs sincera, ainda que seja em grande número, é muita bênção. Então, vamos buscar o Senhor, buscar a Deus, buscar direção do Senhor, para que nós possamos congregar em uma igreja sincera e verdadeira. Amém? Porque Jesus Cristo realmente está voltando. Realmente Ele vai vir buscar a sua igreja e está muito próximo. Até porque essas profecias de Mateus 24 já estão todas se cumprindo. Então o seu mestre virá nos buscar. O rei está voltando. Amém? Se você gostou, deixa seu joinha, seu like, seu comentário. Se não é inscrito, se inscreva. Venha fazer parte desse ministério que é o Valdir Carvalho, viajando com Cristo. Deus nos abençoando, traremos mais vídeos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.